O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Capítulo 26. José pede perdão a Maria. Fé, caridade e humildade para receber a Deus. 31 de maio de 1944. Depois de 53 dias, a mãe vem mostrar-se com esta visão e manda que eu faça constar neste livro. A alegria se renova em mim, porque ver Maria é possuir a alegria. Vejo então o pequeno pomar de Nazaré. Maria está fiando à sombra de uma macieira, toda carregada de frutos que já começam a avermelhar-se e se parecem com bochechinhas de menino por seu formato arredondado e por um belo cor-de-rosa. Maria, porém, não é sem motivo que não está com seu rosto rosado, como antes. Aquela bela cor que lhe avivava as faces lá em Hebrom desapareceu. Seu rosto está de uma palidez de marfim, e nele somente os lábios ainda assinalam uma curva com um leve tom de coral. Sob as pálpebras abaixadas, vejo duas sombras escuras, e os cantos dos olhos estão inchados como os de quem acabou de chorar. Não posso ver os olhos, porque ela está com a cabeça um tanto inclinada, atenta ao trabalho e, mais ainda, há um pensamento que a deve estar afligido, pois ouço seus suspiros como os de alguém que sofre no coração. Está toda vestida de branco, de linho branco, porque está fazendo muito calor, não obstante o frescor ainda intacto das flores nos estar dizendo que ainda é de manhã. Maria está com a cabeça descoberta e o sol que brinca com as folhas da macieira, movidas por um vento muito suave, se filtra em agulhas de luz que vão pousar sobre a terra escura dos canteiros, formando pequenos círculos de luz sobre sua cabeça loira, fazendo seus cabelos ficarem parecendo fios de ouro antigo. Da casa não vem nenhum barulho, nem dos lugares vizinhos. Ouve-se apenas o murmúrio de um fio d'água que cai dentro de um tanque, lá no fundo do pomar. Maria leva um susto ao ouvir uma batida forte na porta de saída da casa. Ela deixa ali mesmo a roca e o fuso e se levanta para ir abrir. Ainda que sua roupa seja solta e ampla, não consegue esconder completamente a redondez de seu ventre. Ele agora, diante de José, Maria empalidece até nos lábios. Agora seu rosto está parecendo de uma vítima enxangue. Maria olha com os olhos como os de quem interroga tristemente. José olha para ela com os olhos que parecem suplicantes. Eles se calam, olhando um para o outro. Depois Maria abre a boca. A esta hora, José, estás precisando de alguma coisa? Que me queres dizer? Vem. José entra e fecha a porta, mas não fala nada. Fala, José, que queres de mim? Quero o teu perdão. José se inclina como se quisesse ajoelhar-se, mas Maria, sempre tão reservada em tocar nele, agora o agarra pelos ombros decididamente e o impede de ajoelhar-se. A cor vai e volta ao rosto de Maria, que ora está corada, ora branca como antes. O meu perdão? Não tenho nada que te perdoar, José. Só tenho que te agradecer, mais uma vez, por tudo que fizestes aqui dentro na minha ausência e pelo amor que me tens. José olha para ela e vejo duas grandes gotas que se formam nas cavidades de seus olhos profundos. E ali estão, como sobre a borda de um vaso, prontas para logo em seguida
rolarem por sobre as faces e a barba de José. Perdão, Maria. Eu desconfiei de ti, agora eu sei. Sou indigno de possuir tão grande tesouro. Faltei-te com a caridade e te acusei em meu coração. Acusei-te injustamente, porque não te perguntei antes a verdade. Faltei contra a lei de Deus, não te amando como me amaria. Oh, não, não faltaste. Sim, faltei, Maria. Se eu tivesse sido acusado de um tal delito, eu teria me defendido. Eu não te estava concedendo o direito de te defenderes, porque eu já estava até tomando decisões, sem te perguntar nada. Faltei para contigo, ofendendo-te com minha suspeita. Ora, até mesmo a suspeita já é uma ofensa, Maria. Porque quem suspeita não conhece, e eu não te conhecia como devia. Mas pela dor que eu sofri, 3 dias de suplício, perdoa-me, Maria. Não tenho nada que te perdoar, pelo contrário, eu é que te peço perdão pela dor que te causei. Oh, sim, foi uma grande dor, que dor. Olha, hoje de manhã me disseram que sobre as têmporas meus cabelos já estão brancos e que no rosto já estou com rugas. Esses 3 dias pareceram-me mais de 10 anos. Mas por que, Maria, foste tão humilde a ponto de calares tua glória até diante de mim teu esposo e deixares assim que eu suspeitasse de ti? José não estar de joelhos, mas estar tão inclinado como se estivesse de joelhos. E Maria então lhe pôs a mão sobre a cabeça e sorri. Parece-o estar absolvendo. Ela diz: se eu não tivesse sido humilde de uma maneira perfeita, não teria merecido conceber o esperado, que vem para anular a culpa de soberba que arruinou o homem. Além disso, eu obedeci. Deus me pediu essa obediência. Ela me custou tanto, por causa de ti, pela dor que dela te adviria. Mas eu só tinha que obedecer. Eu sou a serva de Deus, e os servos não discutem as ordens que recebem. Eles vão executá-las, José, ainda quando os fazem chorar sangue. Maria chora silenciosamente enquanto vai dizendo estas palavras. E tão silenciosamente que José, inclinado como está, nem percebe isso, até que uma lágrima sua cai no chão. Então ele levanta a cabeça e é a primeira vez que o vejo fazer isso. Aperta as mãozinhas de Maria com suas mãos morenas e fortes. Beija as pontas daqueles dedos rosados e tão delicados, que despontam como botões de pessegueiro, do anel formado pelo aperto das mãos de José. Agora é preciso tomar providências para que... José não diz mais nada, mas olha para o corpo de Maria e ela fica ruborizada e de repente se assenta, para não ficar assim exposta àquele olhar que a está observando. Será preciso agirmos logo. Eu virei aqui. Realizaremos o casamento. Na semana que vem, está bem assim? Tudo o que fazes está bem, José. Tu és o chefe da casa e eu sou tua serva. Não, eu sou teu servo. Eu sou o feliz servo do meu Senhor que está crescendo em teu ventre. Tu és bendita entre todas as mulheres de Israel. Esta tarde já avisarei os parentes. E depois, quando eu estiver aqui, iremos preparando tudo para receber. Oh, como poderei eu receber a Deus em minha casa? A Deus em meus braços? Isso me fará morrer de alegria. Eu nunca poderei ousar nem tocar nele. Tudo bem que o poderás, José, como eu poderei pela graça de Deus. Mas tu és tu, eu sou um pobre homem, o mais pobre dos filhos de Deus. Jesus vem ao mundo por nós, que somos os pobres, para fazer-nos ricos em Deus. Ele vem a nós dois, porque somos os mais pobres e reconhecemos que o somos. Alegra-te, José. A estirpe de Davi já tem o rei que esperava, e a nossa casa se tornou mais
faustosa do que o palácio de Salomão, porque aqui será o céu e nós dividiremos com Deus o segredo de paz, que mais tarde os homens saberão. Crescerá entre nós e os nossos braços serão o berço do Redentor, que irá crescendo e as nossas fadigas dar-lhe-ão um pão. Ó José, ouviremos a voz de Deus a chamar-nos de pai e de mãe. Ó, e Maria chora de alegria, um choro de felicidade. Enquanto isso, José, ajoelhado agora aos pés dela, chora com a cabeça quase escondida na ampla veste de Maria, que desce em muitas dobras, por sobre os simples ladrilhos do pavimento do pequeno quarto. A visão termina aqui. Maria diz: ninguém interprete de modo errado a minha palidez. Ela não era causada por nenhum medo humano. Conforme o modo de tratar os homens, eu deveria ter de esperar o apedrejamento. Mas eu não tinha medo disso. Eu sofria por causa de José. Também o pensamento de que ele podia me acusar não me perturbava por mim mesma. A única coisa que me desagradava era que ele pudesse, se insistisse na acusação, faltar com a caridade. Quando o vi, o sangue me foi todo ao coração por causa disso. Era aquele o momento em que um justo poderia ter ofendido a justiça, ofendendo a caridade, e que um justo cometesse uma falta, logo este que não cometia faltas, isso me teria causado uma dor muito grande. Se eu não tivesse sido humilde até o extremo limite, como eu disse a José, não teria merecido trazer em mim aquele que, para cancelar a soberba da raça, sendo Deus, se aniquilava até a humilhação de fazer-se homem. Eu te mostrei esta cena que nenhum evangelho relata, porque eu quero de novo chamar a atenção não desviada dos homens sobre as condições essenciais para agradar a Deus e recebê-lo em sua contínua vinda aos corações. Fé. José acreditou cegamente nas palavras do mensageiro celeste. Ele não desejava outra coisa senão crer, porque tinha a convicção sincera de que Deus é bom e de que a ele, que havia esperado no Senhor, o Senhor não lhe teria reservado a dor de ser um traído, um decepcionado, alguém que fosse feito objeto de zombaria pelo próximo. Com grande dor ele não perguntava em que devia crer a meu respeito, porque honesto como era, não era capaz nem de pensar em outras pessoas não fosse assim. Ele vivia a lei, e a lei diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Nós amamos a nós mesmos tanto que nos cremos perfeitos, até quando não somos. Por que então desamar o próximo, julgando-o imperfeito? Caridade absoluta. Caridade que sabe perdoar, que quer perdoar. Perdoar com antecipação, desculpando em nosso coração as fraquezas do próximo. Perdoar na hora, dando ao culpado todas as atenuantes. Humildade absoluta como a caridade. Saber reconhecer que se faltou, até mesmo com um simples pensamento, e não se ter o orgulho mais nocivo ainda de não querer dizer eu errei a respeito da culpa precedente. Todos erram menos Deus. Quem é que pode dizer eu não erro nunca? E ainda a humildade mais difícil é a que sabe se calar a respeito das maravilhas de Deus em nós, quando não é necessário proclamá-las para dar-lhes louvores por elas, a fim de não aviltar o nosso próximo, que não recebeu tais dons especiais de Deus. Quando Deus quer, então sim. Então ele se revela a si mesmo em seu servo. Isabel me viu como eu era e meu esposo me conheceu pelo que eu era, quando chegou a hora de ele conhecer isso por si mesmo.
Deixai ao Senhor o cuidado de proclamar os seus servos seus. Ele tem uma amorosa pressa disso, porque toda criatura que é elevada a alguma missão particular é uma nova glória acrescentada à sua infinita, porque é um testemunho de quanto o homem é assim como Deus o queira, uma perfeição menor que espelhe o seu autor. Permanecei na sombra e no silêncio, ó prediletos da graça, para poderdes ouvir as únicas palavras que são de vida, e para poderdes merecer o sol que resplende eternamente sobre vós e em vós. Ó luz felíssima que és Deus, que és a alegria dos teus servos, brilha sobre estes teus servos, e que estão eles exultem em sua humildade, louvando-te e a ti somente, que arruínas os soberbos e elevas os humildes, que te amam até os esplendores do teu reino. Capítulo 27. O Edito do Censo. Ensinamento sobre o amor ao esposo e sobre a confiança em Deus. 4 de junho de 1944. Vejo ainda a casa de Nazaré e o pequeno quarto onde habitualmente Maria toma suas refeições. Agora ela está trabalhando em uma tela branca para seu trabalho, para acender um candeeiro, porque a tarde vem chegando e ela não está mais enxergando bem, com essa luz esverdeada que está entrando pela porta semiaberta do lado do pomar. Maria também fecha a porta. Vejo como já está volumosa de corpo, mas ainda muito bonita. Seu passo é sempre ligeiro e gentis são todos os seus gestos. Não há nada daquele peso próprio da mulher que está perto de dar à luz. Só no rosto é que ela está mudada. Agora é a mulher. Antes, no tempo da Anunciação, era uma jovenzinha de rosto sereno e inocente. Um rosto inocente de criança. Depois, na casa de Isabel, no momento do nascimento do Batista, seu rosto já se apresentava com uma graça mais madura. Agora é um rosto sereno, mas docemente majestoso, da mulher que atingiu sua plena perfeição na maternidade. Não faz lembrar mais a sua querida Anunciata de Florença, pai. Quando eu era pequena, a reconhecia ali. Agora o rosto está mais longo e magro, e os olhos mais pensativos e maiores. Em suma, é como Maria hoje no céu, porque ela retomou o aspecto e a idade do momento em que nasceu o Salvador. A sua eterna juventude, a qual não só não conheceu a corrupção mortal, mas nem mesmo murchou com o passar dos anos. O tempo não teve ação sobre ela, a nossa rainha e mãe do Senhor que criou o tempo. Nos tormentos da paixão, tormentos que começaram para ela muito antes, pois eu diria que começaram desde o início da evangelização de Jesus. Ela apareceu envelhecida, mas esse envelhecimento era como um véu colocado pela dor sobre a sua incorruptível pessoa. De fato, desde o momento em que reencontra Jesus ressuscitado, ela se torna novamente a criatura cheia de vida e perfeita, que era antes da paixão, como se tendo beijado as santíssimas chagas, tivesse bebido nelas um elixir de juventude, que a anulou a ação do tempo, e mais ainda do que isto, anulou a ação da dor. Também há 8 dias que eu vi a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Vi Maria extraordinariamente bela e de repente rejuvenescida, como escrevi e como tinha escrito antes. Ela parece um anjo azul. Os anjos não conhecem velhice. São eternamente belos como a eterna juventude, do eterno presente que é Deus e que eles refletem em si. A juventude angélica de Maria, o anjo azul, se completa e atinge a idade perfeita, idade que ela levou consigo para o céu.
e que conservará para sempre em seu santo corpo glorificado, quando o Espírito adorna sua esposa, coroando-a diante dos olhos de todos. Agora ela não está mais no segredo de um quarto desconhecido pelo mundo, sendo testemunhada apenas por um arcanjo. Quis fazer esta digressão porque me pareceu necessária. Agora volta à descrição. Maria, pois, tornou-se verdadeiramente mulher, cheia de dignidade e de graça. Até seu sorriso é diferente por sua doçura e majestade. Como é bela! José vem entrando. Parece que está vindo da cidade, porque está entrando pela porta da casa e não da oficina. Maria levanta a cabeça e sorri para ele. José retribui ao sorriso dela, mas parece que ele faz isso como quem está cansado, preocupado. Maria observa isso. Depois ela se levanta para pegar o manto que José está tirando, o dobra e o coloca sobre um baú. José se assenta junto à mesa, apoia um cotovelo sobre a mesa e a cabeça sobre a palma da mão, enquanto com a outra mão alisa a barba muito pensativo. Tens algum pensamento que te atormenta? Pergunta-lhe Maria. Posso te consolar? Tu me consolas sempre, Maria, mas desta vez o meu grande pensamento és tu. Eu, José, o que é? Colocar um edito sobre a porta da sinagoga. Está ordenado o recenseamento de todos os palestinos e é preciso que cada um vá recensear-se em seu lugar de origem. Nós temos que ir a Belém. Oh, interrompe Maria, pondo a mão sob o ventre. Isso te assusta, não é? Não, José, não é isso. Penso nas sagradas escrituras. Raquel, mãe de Benjamim e mulher de Jacó, da qual nascerá a estrela o Salvador. Raquel está sepultada em Belém, da qual está escrito: E tu, Belém Efrata, és a menor entre as terras de Judá, mas de ti sairá o dominador. É o dominador que foi prometido da estirpe de Davi. Ele vai nascer lá. Achas que já chegou o tempo? E então, como faremos? José está completamente perturbado. Ele olha para Maria com os 2 olhos cheios de piedade. Ela percebe isso e sorri. Sorri, mais para si mesma do que para ele. É um sorriso que parece dizer: é um homem justo, sim, mas um homem. E vê as coisas como um homem. Pensa como um homem, tem compaixão dele, minha alma, e guia-o para que possa ver como um homem espiritual. Mas a bondade de Maria leva a tranquilizá-lo. Não mente, porém, afasta a sua preocupação. Não sei, José, o tempo está muito perto, mas não poderia o Senhor fazê-lo chegar mais devagar para te livrar dessa preocupação? Ele pode tudo, não tenhas medo. Mas e a viagem? Depois, pensa só a multidão que se vai aglomerar. Encontraremos bom alojamento e poderemos fazer tudo a tempo de voltar? E se tivesse de dar à luz por lá, como é que faríamos? Nós não temos casa em Belém, não conhecemos ninguém lá. Não tenhas medo, tudo irá sair bem. Deus faz que os animais encontrem uma toca para darem cria. Queres que ele não faça que acharmos o lugar para o nascimento do seu Messias? Nós confiamos nele, não é verdade? Sempre confiamos nele. Quanto mais forte é a provação, mais confiamos. Como 2 crianças, colocamos nossas mãos na sua de Pai. Ele nos guia. Estamos completamente entregues a Ele. Olha como nos conduziu até aqui com amor. Um Pai, por melhor que seja, não poderia tê-lo feito com maior cuidado. Somos seus filhos e seus servos. Façamos a sua vontade. Nada de mal nos pode acontecer. Até mesmo esse edito é da vontade dele. Pois afinal, quem é César? Apenas um instrumento de Deus.
Desde quando o Pai decidiu perdoar o homem, ele dispôs os fatos com antecedência para que o seu Cristo nascesse em Belém. Esta, a menor das cidades de Judá, ainda não existia e já a sua glória estava planejada, a fim de que essa glória se realize e a palavra de Deus não seja desmentida. Com o nascimento do Messias noutro lugar, bem longe daqui, surgiu um poderoso que nos dominou e que agora que o mundo está em paz, quer saber quantos são seus súditos. Oh, o que é toda essa nossa pequena fadiga se pensarmos na beleza deste momento de paz? Pensa, José, um tempo em que não há ódio no mundo, mas que pode ser ainda mais feliz ao surgir a estrela, cuja luz é divina e cujo influxo é a redenção? Oh, não tenhas medo, José. Se as estradas são inseguras e a multidão de gente torna difícil a nossa passagem, os anjos nos defenderão e abrirão caminho para nós. Não propriamente para nós, mas para o Rei deles. Se não encontrarmos abrigo, eles nos farão uma tenda com suas asas. Nada nos acontecerá de mal. Não pode acontecer. Deus está conosco. José olha para ela e a ouve extasiado. As rugas de sua fronte parecem diminuir e seu sorriso volta. Ele se levanta, já sem cansaço e sem desânimo, sorri. Bendita és tu, ó sol do meu espírito, bendita és tu, que sabes ver tudo através da graça, da qual estás cheia. Então não percamos tempo, pois é preciso partir quanto antes e voltar sem demora, porque aqui já está tudo pronto para o nosso filho José. Isso é o que deve ser aos olhos do mundo. Lembra-te bem disto. O Pai encobriu com mistério esta sua vinda, e nós não devemos levantar o véu do mistério. Jesus fará isso quando chegar a hora. A beleza do rosto, do olhar, da expressão da voz de Maria, quando pronuncia o nome de Jesus, é indescritível, é em êxtase, e com esse êxtase cessa a visão. Maria diz: não acrescento mais coisas, porque as minhas palavras já são ensinamento. Mas quero chamar a atenção das mulheres para um ponto. Muitas uniões se transformam em desuniões por culpa das mulheres, que não têm aquele amor que é tudo. Gentileza, piedade, atenção para com o marido. Sobre o homem não pesam os sofrimentos físicos que pesam sobre a mulher, mas sobre ele pesam todas as preocupações morais, necessidade de trabalho, as decisões a serem tomadas, a responsabilidade diante dos poderes constituídos e da própria família. Oh, quantas coisas pesam sobre o homem e quanto precisa também ele de conforto. Pois bem, o egoísmo chega a tal ponto que ao marido cansado, desanimado, humilhado e preocupado, a mulher ainda lhe acrescenta o peso de suas lamentações inúteis e às vezes até injustas. Tudo isso porque ela é egoísta, não ama. Amar não é satisfazer-nos a nós mesmos, buscando a sensualidade e outras vantagens. Amar é contentar quem amamos, acima daquelas coisas dos sentidos que gostaríamos de ter e usar, dando ao espírito da pessoa que amamos aquela ajuda de que ela tem necessidade, a fim de que sempre possa ter as suas asas abertas para voar pelos céus da esperança e da paz. Outro ponto sobre o qual chamo de novo a atenção, já falei dele, mas eu insisto, é a confiança em Deus. A confiança resume as virtudes teologais. Quem tem confiança dá sinal de que tem fé. Quem tem confiança dá sinal de que espera. Quem tem confiança mostra que ama. Quando alguém ama, espera e crê em sua pessoa, tem confiança. Do contrário, não. Deus merece esta nossa confiança. Se a damos aos pobres homens capazes de falhar,
porque anegamos a Deus que não falha nunca? A confiança é também humildade. O soberbo diz: eu mesmo faço. Não confio nele, porque ele é um incapaz, um mentiroso, um violento. Mas o humilde diz: eu confio. Porque não haveria de confiar? Porque haverei de pensar que sou melhor do que ele? E com maior razão, é assim que ele fala de Deus. Porque haverei de não confiar naquele que é bom? Por que deverei pensar que sou capaz de fazer tudo eu mesmo? Deus, ao humilde, se doa, mas se afasta de quem é soberbo. A confiança é também obediência. Deus ama o obediente. A obediência é sinal de que nós nos reconhecemos filhos dele e que o reconhecemos como nosso Pai. Ora, um pai não pode deixar de amar. Quando é verdadeiro Pai, Deus ama para nós. Deus para nós é Pai, verdadeiro e Pai perfeito. Sobre um terceiro ponto, eu quero que medites. Está também fundamentado na confiança. Nenhum acontecimento pode suceder se Deus não o permitir. És tu poderoso? Assim és, porque Deus o permitiu. És tu súdito? Assim és, porque Deus o permitiu. Procura, pois, ó poderoso, não fazer deste seu poder o teu mal. Seria sempre teu mal, mesmo quando a princípio parece ser o mal para os outros. Porque se Deus permite, não o permite além de certos limites. E se passas desses limites, Deus te fere e te esmaga. Procura então, ó súdito, fazer desta tua condição um imã para atrair sobre ti a proteção celeste. Não maldigas nunca. Deixa os cuidados a Deus. Ele, que é o Senhor de todos, pode abençoar e amaldiçoar as suas criaturas. Vai em paz. Amém, Fiat.